Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história lá do livro de Gênesis. Uma daquelas histórias antigas, mas que, nossa, conversa muito com a gente até hoje. É sobre família, sobre riqueza e sobre uma escolha que simplesmente mudou o rumo de tudo. Vamos juntos desvendar a jornada de Abrão e Ló e ver como uma única decisão traçou o destino de cada um deles. Vamos começar com uma pergunta que, na verdade, vai ser o fio condutor de toda essa narrativa. Pensa bem, parece até estranho, né? A gente espera que a abundância, que a prosperidade, traga paz. Mas e quando é justamente ela que vira a semente da discórdia? Na história de Abrão e Ló, a riqueza acabou se tornando um problemão. Então, para a gente entender como tudo começou, Abrão e o sobrinho dele, Ló, eram muito, mas muito ricos. Pensa assim, rebanhos gigantescos, prata, ouro, eles tinham de tudo. Só que essa bênção toda estava quase virando uma dor de cabeça, porque os rebanhos cresceram tanto, mas tanto, que a terra já não dava conta de sustentar os dois juntos. E aqui, tá o ponto central da questão. A prosperidade deles virou um problema de logística, de espaço mesmo. Eles tinham tantos bens, tantos animais, que precisavam de mais pasto, mais água, mais terra do que o lugar que eles dividiam podia oferecer. Era, literalmente, uma crise de abundância. E essa pressão toda por recursos, claro, levou ao que a gente podia esperar: conflito. A coisa começou a ficar tensa. Os pastores de Abrão e os pastores de Ló começaram a brigar por pastagem, por poços de água, e para complicar ainda mais, eles não estavam sozinhos ali. Os cananeus e os ferezeus, que eram os povos locais, também moravam na região. Ou seja, uma briguinha interna podia virar uma guerra com os vizinhos num piscar de olhos. É bem nesse momento de tensão que a gente vê a atitude de Abrão. Em vez de entrar na briga, de lutar pelo poder, ele busca a paz. Ele apela para o laço de família, lembrando Ló que eles são irmãos, são parentes, e que essa relação é muito mais importante do que qualquer pedaço de terra. E agora a gente chega no momento decisivo da história. Abrão, que era o mais velho, o líder do clã, podia muito bem impor a vontade dele. Mas não, generosamente, ele oferece a Ló a primeira escolha. Ele diz basicamente: olha, a terra toda está aí. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O poder de decidir estava todinho nas mãos de Ló. E o que o Ló faz? Ele baseia a decisão dele inteiramente naquilo que ele consegue ver. O texto faz questão de dizer isso. Ló levantou os seus olhos e viu. A escolha dele não foi baseada em fé, em sabedoria, nem em conselho. Foi puramente na aparência, na promessa de vantagem imediata que os olhos dele mostraram. E o contraste aqui é impressionante. De um lado que Ló enxergou, a Campina do Jordão, que é descrita como um verdadeiro paraíso. Bem regada, verdinha, parecendo o jardim do Senhor, fértil como a terra do Egito. Do outro lado que sobrou para Abrão, a terra de Canaã, que na comparação parecia seca, menos atraente. Se a gente for pensar só na aparência, a escolha parecia bem óbvia, né? E assim a decisão foi tomada. Ló escolhe para si o que parecia ser a melhor parte, a mais próspera, a mais bonita. Foi uma escolha totalmente focada no eu, no ganho pessoal e imediato, sem pensar muito em Abrão ou no que sobraria para ele. Essa escolha, claro, marcou uma separação que não foi só física, foi também espiritual. A partir desse ponto, o caminho dele se divide de uma forma drástica, e as consequências dessa decisão começam a aparecer. Vamos ver como essa separação aconteceu na prática. Abrão ficou ali na terra de Canaã. Já Ló se moveu para o leste e foi morar entre as cidades da planície. E o texto dá um detalhe muito importante. Ele foi armando as tendas dele aos poucos, chegando cada vez mais perto de uma cidade específica, Sodoma. E é aqui que a narrativa nos dá uma informação meio sombria, quase um aviso. A terra que Ló escolheu pela beleza era também o lar de gente muito perversa, descrita como grandes pecadores contra o Senhor. Aquela aparência de paraíso escondia uma corrupção moral profunda. Era um perigo que os olhos do Ló, focados só na riqueza da terra, não conseguiram enxergar. Agora, a cena muda completamente. Ló foi embora e Abrão ficou com a terra que aparentemente ninguém queria. Mas é justamente nesse momento, no momento de aparente perda, que Abrão recebe uma promessa divina assim extraordinária. Olha só que interessante a ironia aqui. Deus fala para Abrão fazer a mesma coisa que Ló fez. Levanta os teus olhos e olha. Só que a visão de Abrão é guiada para outra coisa. Enquanto Ló olhou e viu um ganho imediato para agora, Abrão é instruído a ver uma herança futura, eterna, prometida por Deus. E a promessa não era só sobre a terra, ia muito além.
era sobre o futuro, sobre os descendentes de Abrão. E a escala dessa promessa era, nossa, uma coisa imensa. Algo que ia além da nossa compreensão. Algo simplesmente incontável. A metáfora que a Bíblia usa aqui é muito poderosa. A descendência dele seria como o pó da terra. Já parou para pensar nisso? Tentar contar os grãos de poeira é impossível, não dá. Essa era a dimensão da bênção prometida para Abrão, o homem que abriu mão da melhor terra em nome da paz. E essa promessa não era algo passivo, de ficar esperando. Abrão foi instruído a agir, a ter fé na prática. Ele devia se levantar e caminhar pela terra, de norte a sul, de leste a oeste. Esse ato de percorrer a terra era um jeito simbólico de tomar posse dela, de confiar na promessa que ele tinha acabado de receber. E o que Abrão faz? Obedece na hora. Ele levanta acampamento e se estabelece em Hebrom, bem no coração da terra que foi prometida a ele. Ele não hesita, ele não duvida, ele simplesmente age, com total confiança na palavra que recebeu. E esse é o ponto final, e talvez o mais importante da jornada de Abrão nessa história. A primeira coisa que ele faz no novo lar não é construir uma fortaleza, um palácio, nada disso. É construir um altar. Ele ancora a vida dele e o seu novo lar na adoração e na fé. Um contraste gigantesco com a escolha puramente materialista de Ló. E assim, a história de Abrão e Ló nos deixa com essa pergunta no ar. Ela parece sugerir que existem duas maneiras de enxergar o mundo: com os olhos que buscam o ganho imediato, o que é visível agora, ou com os olhos da fé, que conseguem ver uma promessa futura. O que, no fim das contas, define o verdadeiro valor das nossas escolhas? A aparência de agora ou a promessa que dura para sempre? É uma boa reflexão para a gente levar.